Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos no Brasil e no mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O noticiário nacional hoje está escasso, é evidente, o país está praticamente parado, mas o noticiário internacional é bastante fértil com aquelas notícias que nos fazem pensar muito e preocupam governantes em todo o mundo. O mundo, depois da ascensão do presidente Donald Trump, está virando de cabeça para baixo, não fica claro para onde estamos indo. O fato é que o formato da política, o formato básico da política fixada depois da Grande Guerra Mundial, que mais ou menos persistiu até agora, parece uma página que está sendo virada pela presença fortíssima do presidente Donald Trump. Até aí, a gente assiste, mas não sabe onde isso vai desembocar. Então, vamos para o noticiário do Estadão. Está aqui, ó. Trump redobra a aposta em tarifaço para obter concessões. Bom, ele anunciou que o aumento das tarifas impostas aos produtos importados do Canadá, México e China, com alíquotas diferentes, começa a vigorar a partir de hoje. Não mais nem menos a partir de hoje. Americano reafirma a taxação sobre México, Canadá e China. Com a perspectiva de que Donald Trump comece a aplicar hoje tarifas de 25% sobre produtos procedentes de México e Canadá, inicia-se nova era de relacionamento entre os Estados Unidos e seus maiores parceiros comerciais. Amanhã, tá, entre aspas, que é hoje, as tarifas de 25% para o Canadá e para o México vão começar. Então, o que eles têm de fazer é construir suas fábricas nos Estados Unidos. Nesse caso, eles não têm tarifas, afirmou Trump. Uma tributação adicional de 10% também vai atingir a China. Ele alega que os países não se esforçam para controlar a entrada de drogas e imigrantes nos Estados Unidos. Com a confirmação do tarifaço, as bolsas americanas caíram. Dow Jones fechou com queda de 1,48%. O índice Spear & Poor's 500 caiu 1,76% e a Nasdaq 2,6%. Nos Estados Unidos, empresários e importadores que dependem de produtos desses três países montam estratégias para minimizar o peso dos novos tributos em seus negócios. O fato é o seguinte: vai aumentar o preço desses produtos nos Estados Unidos. Vai aumentar. E isso mexe com a economia americana, chega ao consumidor dos Estados Unidos e também dá uma brecada nas importações daqueles países, México, Estados Unidos e China, que evidentemente estão preparados, já devem ter um plano para reagir a essa atitude americana. Essa reação, conforme seja aplicada, pode ser um tiro no pé, como essa ação do presidente dos Estados Unidos também pode ser um tiro no pé.
Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump admitiu, está aqui no Estadão, após seguidas críticas de Javier Milei ao Mercosul, Milei, né? Eu falei Milei no Mercosul, o presidente americano afirmou ontem estar aberto a um acordo entre os dois países. Quer dizer, o Mercosul só admite que um país membro faça acordos, claro, via Mercosul, acordos em bloco. Isso que se discute, Mercosul-Europa, etc, etc. Pelo jeito, se a Argentina firma um acordo com os Estados Unidos, está fora do Mercosul, e isso o presidente Milei já adiantou. Começou a criticar o Mercosul, dizendo, aliás, que o Mercosul só serviu para enriquecer industriais brasileiros, o que não é verdade. São Paulo tem recorde de calor para março e onda deve prosseguir. Prepare-se. Termômetros chegaram a 34,8 graus no domingo, maior temperatura na capital desde o início da medição em 1943. Bem, além do tarifaço, tem outra manchetinha menor aqui e grave nesse quadro de mudanças no mundo. Estados Unidos suspendem ajuda militar à Ucrânia. Medida é tomada 3 dias após bate-boca entre Trump e Zelensky no Salão Oval. Decisão da Casa Branca vem em meio a protestos de refugiados ucranianos na Polônia e na Alemanha. A aproximação com o russo Vladimir Putin é apontada como traição. Desculpe. Veja esses protestos aqui, ó. É a foto desses protestos. Não diz em que país é o protesto. Na Polônia e na Alemanha. Hitler e Stalin, o acordo de Hitler e Stalin, enfim. A Europa está surpresa, né? Surpresa e reage se armando muito mais, né? Se preparando para exercer uma defesa da Ucrânia. Por quê? Eu vou simplificar, eu vou esquematizar. A Ucrânia está na fronteira com a Rússia. A Rússia sempre teve a ideia fixa de ser um grande império, que já foi. Englobava Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, Ucrânia. Tem gente que acha que a Ucrânia nem era um país, sempre foi algo que devotava respeito, né? Um país que era uma espécie de filial da Rússia. Você viu que não era, né? Que existe um espírito, até os russos se surpreenderam com esse espírito de independência. Uma vez eu estive na Ucrânia e conversei com várias pessoas, aliás, estive em Kiev e em algumas outras cidades ucranianas, ainda durante o regime soviético. Era o último ano do regime soviético. Olha o ódio que os ucranianos devotam à Rússia contraria quaisquer observações de que os ucranianos se conformam em ser uma espécie de sucursal da Rússia. A língua é parecida, a etnia é a mesma, porém existe um ódio e existe sempre a sensação de dominação russa. Quando era a União Soviética, não existia essa coisa, somos irmãos, União Soviética, Ucrânia e Rússia são a mesma coisa. Não é isso, não. A Ucrânia já tinha um forte sentimento, né?
o ensino em determinados graus era obrigatório em russo, a língua ucraniana estava proibida, né? Então, era uma tentativa, né, de misturar, de conseguir transformar aquela União Soviética com várias repúblicas em algo muito mais integrado, aquele império soviético russo, que passou por essa etapa soviética, que é idealizado, sonhado e já foi importante, né? Mas já foi maior, né? Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. Então, a Europa está aumentando seus gastos militares. Tem uma notícia aqui mostrando que os planos que estão sendo preparados pela Grã-Bretanha não encontram repercussão em Paris. A França é contra, tem outras posições. Enfim, algo que está em pleníssima discussão, nessa grande confusão que o Trump está causando na Europa, né? Não, eu estou voltando à história que eu estava relatando, então, que eu estava esquematizando. A Ucrânia funciona como uma espécie de escudo contra a OTAN, que diz a Rússia um ser, uma entidade voltada, uma organização voltada para atacar a Rússia. Diz a Rússia que teme um ataque da OTAN. E a OTAN foi criada para defender o resto do mundo e a Europa, especialmente, de um ataque russo. Imediatamente, né, com a invasão da Ucrânia, que rasga os estatutos da ONU, né? São duas invasões, uma na Crimeia e outra naquelas regiões limítrofes, e aí o mundo fica quieto na primeira invasão, o que faz o Putin acreditar que ele pode ampliar essas invasões. E há um temor muito grande na Europa, fundamentado pelo histórico da Rússia, pelo histórico de império da Rússia. Então, países como a Suécia, que era neutra, a Finlândia, se apressaram a entrar na OTAN. A Ucrânia também queria entrar na OTAN. A Rússia diz que não quer a OTAN nas suas fronteiras, porque é algo agressivo, precisa ver. Provavelmente a Rússia cobice metais preciosos, terras férteis da Ucrânia, gostaria de incorporar a Ucrânia. Se não pode incorporar inteira, incorpora parte do território ucraniano. Enfim, a Europa está sob essa tensão. E o primeiro-ministro inglês está agindo no sentido de formar um plano de encerramento dessa guerra e estabelecer algo parecido com paz. Será paz armada. Ele se diz disposto a colocar tropas e aviões na Ucrânia. O sentido, pelo menos retórico, é defender a Ucrânia. Claro que a Rússia não quer ter na boca da sua entrada, de uma de suas entradas, né, uma presença inglesa com tropas e aviões. Ainda está tudo em discussão. Daqui a pouco a gente chega no que os jornais estão dizendo a respeito dessa diferença de visão entre o primeiro-ministro da Inglaterra e o presidente francês Macron. O presidente Lula, na sexta-feira, nessa nova etapa, nessa nova visão dele de tentar
voltar à popularidade, não é fácil. Vai visitar uma dependência, né, do MST. Vai visitar uma dependência do MST. Há muito tempo ele não fala em reforma agrária, em MST. Agora já colocaram o ministro da reforma agrária na marca de pênalti. Deixa eu ver se está aqui. Tem alguém já noticiando que até estão culpando o ministro pela falta de alimentos, pela carestia, etc, etc. Ninguém fala no excesso de gastos, ninguém fala nesse tipo de coisa. Está faltando alimento, de quem é a culpa? É uma visão assim, escolar, uma visão assim de escola fundamental, né? Simples, simplista. Está faltando alimentos? Vamos criar mais. Por que está faltando alimentos? É culpa do ministro e tal. O Estadão chama aqui um noticiário do aumento das alíquotas de importação. Por mais concessões, Trump redobra a aposta em tarifaço em México e Canadá. Após um mês de trégua, Casa Branca confirma, e aí está as alíquotas que nós já te informamos. Tem um artigo aqui interessante, assinado por, deixa eu ver, Rony Valezet e André Gutierrez. Regulação digital no Brasil não pode travar a inovação. Empresas e governos devem agir para construir um ecossistema digital que combine inovação com segurança jurídica. E eu acrescento também, no que diz respeito às manifestações digitais pela internet, etc., a liberdade de manifestação, essa tentativa de controle do governo Lula. Olha, ainda dentro dessa questão do aumento das alíquotas, importadores ainda têm dúvidas de como as taxas vão funcionar. Em Washington, eles não vão saber bem hoje, viu? Olha aí, Brasil, né? Governo quer retomar plano de taxar Big Techs. Ministro das Comunicações diz ter promessa de Haddad de que texto irá ao Congresso dentro da agenda econômica. Será? Como isso será feito? Isso tolhe a palavra, tolhe a expressão, tolhe a liberdade de manifestação. É preciso tomar cuidado. Você pode instaurar uma censurazinha com uma alíquota de impostos. Isso já se sabe há muito tempo, precisa tomar cuidado. Aí vem o Estadão com um pequeno editorial aqui: imprudência ilimitada, aumentar crédito a municípios, elevando o teto do limite bancário, desafia o bom senso. Na hora que você tem que economizar, né, você libera crédito para municípios. Quer ver? A avidez com que o governo federal busca a solução de efeito imediato para abalar a popularidade do presidente Lula da Silva desafia os limites do bom senso. Entre as medidas de ampliação da oferta de crédito preparadas pelo Planalto, será o aumento do limite prudencial de empréstimos bancários a municípios,
assim como a ampliação do teto que os bancos de desenvolvimento têm de respeitar na emissão de letras de crédito de desenvolvimento, LCD. Trata-se de medidas bastante temerárias. É o Estadão aqui. Aí já vem as consequências, olha aí, da ação do presidente Trump. Petróleo cai com temor de desaceleração nos Estados Unidos. Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda ontem, de acordo com o Swiss Coal Bank. Dados divulgados na semana passada alimentaram preocupações sobre a desaceleração do crescimento dos Estados Unidos, daí essa consequência. Eu vou virando o Estadão aqui e nós vamos nos assustando página. Até uma notícia boa aqui. Sabe essa churrascaria Madeiro? Olha aí, Madeiro que estava mal das pernas. Olha aí, Madeiro planeja novas lojas para 2025 e diz que dívida não é mais problema. Plano para este ano é abrir de 20 a 23 pontos, especialmente em shoppings, e abater 150 milhões do endividamento que já está sendo reduzido. É uma notícia boa, uma empresa simpática, trabalha muito bem, né? São restaurantes, lanchonetes, não sei exatamente, rede de restaurantes, o Estadão chama, que é convidativo, que é simpático, com preços justos, mais ou menos justos, né? Não tem carne hoje com preço que a gente chame de justo. Justo é barato, não é verdade? Estados Unidos suspende ajuda militar para a Ucrânia após bate-boca entre líderes. Antes, sem citar seu nome, o presidente americano insinuou que líder ucraniano não deveria continuar no cargo, por, segundo ele, não querer fazer um acordo de paz. Quer dizer, acordo de paz, cedendo território, abrindo mão de riquezas minerais, etc., etc., não dá, né? Tem acordo de paz e acordo de paz. E os russos não vão sair de lá sem poder cantar uma vitória. Você não pode impingir uma derrota à Ucrânia e nem à Rússia. Tem que achar uma medida no meio, né? No meio, não só sob o aspecto de ganha-perde, mas sob o aspecto de dizer, olha, eu fiz uma invasão, o Putin fiz uma invasão e tem bons resultados. E a Ucrânia dizer, olha, conseguimos repelir o inimigo. Você tem que criar narrativas internas. Não vai ter paz, a não ser na marra, né? Tem paz e paz. Você bota tropas lá, você acaba com o governo da Ucrânia, você entrega a Ucrânia para a Rússia, você tem paz. Mas paz não é exatamente isso. Paz implica sobrevivência da Ucrânia como Estado independente. Aí tem um artigo de Mark Thiessen, do Washington Post. Olha o título. Presidente ucraniano precisa se desculpar ou renunciar ao cargo. Na quinta-feira, o presidente Donald Trump prometeu publicamente ajudar o presidente ucraniano Zelensky a recuperar o território ocupado pela Rússia na mesa de paz. Um dia depois, Zelensky estava envolvido em um bate-boca sem precedentes no Salão Oval, após a qual a assinatura planejada de um acordo histórico de exploração mineral entre os dois países foi arquivada. E aí vai por 3 anos de guerra, explicação mais generosa
para a conduta de Zelensky é de que ele está exausto. E aí narra o bate-boca, eu vou pegar o final aqui. No momento, Zelensky parece incapaz de administrar as relações de seu país com Trump. Trump pode ser magnânimo e deixou o caminho para a reconciliação claro. Zelensky está se recusando, insistindo que não fez nada errado. Isso não é sustentável. Ou Zelensky precisa se desculpar e consertar a ruptura, ou precisa renunciar e permitir que outra pessoa faça isso. Ora, esse senhor, discordo frontalmente. A Ucrânia foi invadida. A Ucrânia foi invadida pela Rússia. A Rússia já tomou nacos, né, sob as vistas complacentes da Europa e dos Estados Unidos, nacos do território ucraniano. Que história é essa? Olha, tem um anúncio aqui de página do Stand With Us Brasil, que parabeniza o cinema brasileiro pela conquista do Oscar de melhor prêmio internacional por Ainda Estou Aqui. E olha o anúncio, tá vendo? Eles ainda estão lá, que são os reféns nas mãos do Hamas, né? As fotos dos reféns que ainda estão lá nas mãos dos terroristas do Hamas. Israel proibiu a entrada, está dificultando a entrada de víveres, e combustível, etc. Agora quer cortar a eletricidade da faixa de Gaza para ver se dobra o Hamas. Desfiles de carnaval e muita dá uma espiada no Globo, muita cobertura sobre a vitória de um filme brasileiro, né? Ainda Estou Aqui, tá? Olha aí, o Globo anunciando que a casa de Ainda Estou Aqui vai virar memorial. Não é a própria casa que viveu o deputado Rubens Paiva, mas é muito parecida. Mas é a casa que foi cenário do filme. Segundo o caderno de praticamente todos os jornais, quase que totalmente dedicados ao filme. Que bonita a foto. Paz anuncia projeto para imóvel na Urca. Depois de cerimônia em que a obra de Walter Salles ganhou um Oscar inédito para o Brasil, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, campanha eleitoral, anunciou que vai desapropriar o imóvel que serviu de cenário para a residência da família Paiva e Ainda Estou Aqui. O espaço localizado na Urca, que estava à venda, será transferido na Casa do Cinema Brasileiro. Será transformado na Casa do Cinema Brasileiro. Olha aí o carnaval no Rio de Janeiro. Um adeus com emoção na avenida. Dá uma espiada. Neguinho da Beija-Flor, né? Em homenagem a Laila, Beija-Flor se despede da voz de Neguinho. Olha aí, é um dos baluartes do carnaval carioca em sinal de despedida aqui na primeira fase de O Globo. Só para não esquecer, São Paulo ganha com gol de Caleri e vai encarar o Palmeiras. Time vence o Novo Horizontino e chega à semifinal, que terá os 4 grandes pela primeira vez desde 2019. Tem outra coisa aqui que é ruim, cada um de nós tem que prestar atenção. 7 em cada 10 brasileiros sofrem com obesidade ou sobrepeso, mostra Atlas. Enfim, olha aqui, olha aí a homenagem, tá vendo? A homenagem dos cadernos, a cobertura
dos cadernos de cultura. Ó, tudo, só cobertura e muito boa desse filme que faz o cinema brasileiro, a cultura brasileira dar a sua presença no cenário internacional. Vamos lá com quem tomou cafezinho conosco nessa terça-feira de carnaval. Valdir Littemann, Cid Abreu, João Augusto, Salvador Rocha, Ione Alves, Desirê Falavinha, José Arlindo, Renato Domingos, Silas Rodrigues, Zé Felipe, David Trevisan, Fernando Acosta, Evaldo Espuri, Divanir Padilha, Cícero Amorim, de Juazeiro do Norte, Érico Flugue, de Redenção, Pará? Redenção, Pará, Tânia Becker, de São Leopoldo, e Adriano Jesus, de Presidente Prudente. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, bom final de feriados prolongados. Hoje não é feriado, Carnaval não é feriado nacional, pelo menos. Amanhã de manhã é meio que ainda um dia letárgico e meio-dia voltamos à realidade. Fugimos da fantasia do Carnaval aliás, falando em Palmeiras, eu vi uma piada sobre o Palmeiras, eu sou palmeirense, que vale a pena contar. Se você vê alguém no Carnaval com uma camisa que tem uma estrela de conquista mundial do Palmeiras, tenha certeza, é fantasia. Bom dia.